No aparentemente longínquo ano de 1867 seria publicado um livro resultante de um longo processo de estudo. Talvez o estudo de uma vida inteira, uma síntese, uma grandiosa obra política resultante da história de uma vida inteira de lutas e conflitos políticos. Uma crítica à economia política que foi erroneamente considerada um mero livro de economia. Sobretudo, um livro que não despertou a crítica nem o entusiasmo de seus adversários na época, porque sequer foi muito percebido. Mas, sem dúvida, desde o momento em que foi publicado, alterou para sempre a história da estrutura e do sistema político do capitalismo. Kritik des politischen Ökonomie, erstens Buch 1, der Produktionsprozess der Kapital. O Capital, isto é, Crítica da Economia Política, livro 1, o processo de produção do capital. Como já revela o nome, é um processo de estudo da produção do capitalismo, ou seja, sobre como o capitalismo se produz, com enfoque na mercadoria, em como ela surge, como ela se produz, como ela se processa e etc. Ele não é um livro de uma ideologia nefasta, como muitas vezes é apresentado. Pelo contrário, aos interessados em sua leitura, o Capital é uma tentativa de desvendar, de entender o processo que causa materialmente o que é uma ideologia. A própria ideologia que está presente na nossa sociedade. Para explicar esta engrenagem complexa, que nem muitos capitalistas, liberais ou teóricos do capitalismo parecem entender, Marx parte de diversos autores teóricos e clássicos, como Aristóteles, Adam Smith ou até mesmo William Shakespeare. Ou seja, toda esta complexidade do que é o dinheiro, de onde ele vem, do porquê um copo de água custa um copo de água e um fogão custa um fogão, essa coisa curiosa, mística, é o que tenta o Capital entender, explicar. Em primeiro lugar, nesse processo de desvendamento, precisamos entender que desde o momento em que a espécie humana surgiu no planeta Terra, ela produziu valores de uso ao tentar transformar a natureza em algo útil para si. Isso não significa dizer que desde quando existimos enquanto espécie, nós produzimos mercadoria. Não. Você não vai, desde o início dos tempos, ali no mercado, com uma galinha, 2 galinhas e compra 1 quilo de sal. Não. Na verdade, a humanidade, nós, sobrevivemos durante muitos anos sem produzir mercadorias. Apenas valores de uso. Mas o que é um valor de uso? E como assim, nos primórdios, nós produzíamos apenas valores de uso? O valor de uso é a qualidade, a capacidade de satisfazer as necessidades daquilo que a gente precisa. Ou seja, em síntese, é a utilidade que tem alguma coisa. Vamos supor, por exemplo, uma ponta de flecha neolítica. Qual o seu valor de uso? Matar um animal, conseguir uma caça, conseguir comida. Mas ela não é uma mercadoria. Ela não era trocada em um mercado. Isso quer dizer que a forma mercadoria, ela nem sempre existiu. E se ela nem sempre existiu, ela nem sempre será necessária. Então ela é social, ela é histórica, inclusive datada. E este é um dos pontos problemas que Marx tenta entender. E é aqui também que a coisa começa a ficar um pouco mais complexa, porque entra o valor de troca. Porque ele se sobrepõe ao anterior, porque ele já não é mais mera utilidade, é a quantidade, a capacidade que nós temos de comprar outras mercadorias. Ou seja, é mercadoria por mercadoria, simplesmente. Aqui se revela um aspecto transitório da mercadoria, histórico. Porque tanto ela quanto o dinheiro são meros produtos sociais, ou seja, são limitados, são transitórios. Não existiram e nem sempre precisarão existir nas nossas vidas. E isso é bastante complexo, principalmente de se entender em um mundo em que nós vivemos desde pequenos, desde que nascemos, desde que viemos ao mundo cercados de mercadorias, isto é, de valores de troca. Mas o próprio Marx é bastante didático ao explicar, ao dizer, olha só pessoal, nenhum químico, nenhum cientista conseguiu desvendar, descobrir elementos químicos numa mercadoria que definam o que é o valor de troca. Ou seja, se você pegar um microscópio e botar lá no diamante, colocar lá na pérola, você não vai conseguir encontrar em suas moléculas, em suas estruturas, em seu átomo, o que é um valor de troca. Eu posso encontrar o elemento lá da tabela periódica, o hidrogênio, berílio, magnésio, argônio, sódio e tudo mais. Mas eu não vou encontrar o valor de troca. Isto é, eu não vou encontrar o número atômico, o símbolo químico ou o peso atômico do dinheiro, da mercadoria e nem do valor de troca. Ou seja, o capitalismo, que produziu em seus momentos mais fenomenais diversas formas de ciência que ajudaram sim a nos levar a entender o mundo, a nos levar a entender como as coisas funcionam, a química, a biologia, etc. É
quando se trata das suas coisas mais primordiais, quando se trata das suas coisas mais sensíveis, não nos consegue explicar o que são. Agora pensemos um pouco sobre o que é o trabalho e qual a sua função dentro da sociedade. Peguemos o famoso exemplo cultural do navio da White Star Line, o maior navio de passageiros do mundo até então, o Titanic. Sua composição de ferro e aço, principalmente, foi retirada do nada a partir de uma série de engenheiros, arquitetos, e forjada e produzida por centenas de operários. A língua do trabalho, digamos assim, lambeu toda aquela estrutura e o trouxe à vida. Tudo lindo, tinindo e cruzando o oceano. Mas desde o acidente dramático que o afundou, desde o iceberg que o afunda e o leva de volta ao mundo dos mortos, digamos assim, todo esse trabalho começa a se decompor. O Titanic volta à natureza. Toda aquela carcaça começa a se enferrujar no fundo do oceano, ser domada por animais submarinos, bactérias e pelo frio intenso. Lá no fundo, não tem trabalho. Não há a mudança da natureza em valor de uso. Pelo contrário, o valor de uso produzido pelo Titanic começa a dar lugar, pouco a pouco, ao mundo dos mortos. Mas, se fosse possível, com tecnologia o suficiente, trazer o Titanic de volta, o mais cedo possível que conseguíssemos, poderíamos repolir, trocar peças enferrujadas e substituir por peças completamente destruídas. Ou seja, o trabalho, como diz Marx, traz de volta todos esses elementos, porque ele é vivo. Em séries, por exemplo, como The Last of Us, o que nós vemos naquele mundo apocalíptico, com carcaças de carros, prédios destruídos, o verde da natureza retomando tudo de volta, não passa disso. O trabalho desapareceu ali. Não há indústria, não há humanos. E assim, não há necessidade de valor de uso. Então pensemos, por que os críticos do marxismo, e principalmente liberais, falam de Marx como se fosse uma falsificação da realidade? E principalmente, como se fosse uma falsificação do próprio sistema capitalista em si. Quando nós analisamos a obra de Marx, principalmente o Capital, nós vemos que se trata de um processo real, concreto, de coisas que nós vemos todo o tempo ao nosso redor, como o valor de troca, o valor de uso e as próprias mercadorias, para não falar, evidentemente, do trabalho. O problema todo é o que vem a seguir. Coisas que estão aparentemente visíveis, mas na verdade são enganosas, estão escondidas. E é assim que Marx inicia o Capital. Na seção 1, Mercadoria e Dinheiro, ele diz: a riqueza das sociedades em que domina o modo de produção capitalista aparece como uma imensa coleção de mercadorias, e a mercadoria individual como sua forma elementar. Nossa investigação começa, portanto, com a análise da mercadoria. Ou seja, quando você chega lá, na Times Square, em Nova York, ou na Champs-Élysées, em Paris, você vê aquelas lojas famosas de relógios, roupas, vestidos, que são, na verdade, uma imensa coleção de mercadorias. É assim que as principais sociedades da nossa sociedade, do nosso mundo, se apresentam a nós. Lojas de todos os tipos de utensílios, com 1000 utilidades, marcas caras e famosas compradas por pessoas de todos os tipos, de todas as línguas e nações. E é por isso que Marx utiliza do termo, ainda na primeira página do Capital, de que a mercadoria satisfaz as necessidades humanas de qualquer tipo, seja da cabeça ou do estômago. E aí, evidentemente, ele já começa citando o pai do liberalismo inglês, ninguém menos que John Locke. Numa nota de rodapé que diz: o worth, isto é, o valor de uso de cada coisa, consiste em sua aptidão para satisfazer as necessidades ou servir à comodidade humana. Do livro, algumas considerações sobre as consequências das baixas dos juros e a elevação do dinheiro, de 1691. Essa investigação é muito bem apresentada pelo filme alemão Das Kapital, de 2008, do cineasta marxista Alexander Kluge, onde ele narra uma cena de uma mulher andando por uma rua. Mas com que sapato ela pisa? Os azulejos daquela rua foram produzidos onde e por quem? De onde vêm as portas daquela rua? O interfone dos apartamentos foi produzido por qual empresa? Enfim, em síntese, toda a paisagem urbana é um grande aglomerado de mercadorias. Mas, como salienta Marx, essas mercadorias não se vendem sozinhas, elas não vão até o mercado se vender. Sapato não vai até o mercado se vender por sapato. Casaco não vai até o shopping se vender por casaco. Então, o que possibilita a troca entre duas mercadorias? Para que duas mercadorias sejam vendidas, é sobretudo necessário que tenham valores de uso diferentes. Ou seja, diferentes utilidades. Mas aonde se produz valores de uso? Isso é, pelo trabalho humano concreto. Pensemos num padeiro fazendo pão ou em um pedreiro mexendo em concreto. São duas atividades que irão produzir um elemento diferente, ou seja, concreto e pão, ambos produzidos pelo trabalho humano concreto,
mas com valores de uso diferentes. Mas pensemos mais um pouco. E agora entra um novo personagem nesse drama chamado Capital de Marx. E não por acaso o poeta Vladimir Mayakovsky disse que o Capital era o seu romance favorito de toda a história humana. De onde vem o valor? De onde vem o preço dessas mercadorias? Justamente do trabalho humano abstrato. Porque o valor da mercadoria é medido por meio da quantidade de energia humana utilizada na produção daquele produto. Entendem? O valor aparece como unificador de todas essas mercadorias. É o que todas essas mercadorias aparentemente possuem em comum, já que, como vimos, suas utilidades podem ser, e geralmente o são, muito diferentes. O que há de comum, por exemplo, entre um trigo e um sabonete? São produções bastante diferentes. E, se pudéssemos resumir, seria mais ou menos assim. Um trigo é produzido em 5 fases: germinação, afilhamento, alongamento, espigamento e maturação. Muito diferente de um sabonete, que tem mais ou menos 10 fases e possui uma produção um pouco mais complexa, que vai desde a extração da matéria-prima bruta da natureza, o aquecimento, a mistura dos componentes, o armazenamento em formas, o corte em barras, a forma das bordas, o carimbo da marca, a embalagem, a rotulagem e só depois, evidentemente, a venda. Como podemos ver, suas características corpóreas são muito diferentes, mas ambas contêm algo muito forte em comum. Ambas contêm dispêndio de energia humana, ou seja, trabalho humano abstrato. O trabalho humano abstrato é a forma pelo qual o trabalho cria valor. Assim, para o Marx, o produto do trabalho humano só se torna mercadoria quando assume um duplo caráter: uso social, ser útil para os outros, e ser produzido para a troca, tendo assim um valor de troca. Mas aí surge um baita problema, um problemaço mesmo. Porque mesmo que o valor de troca expresse na circulação de mercadorias aquilo que está no seu interior, isso é, o trabalho humano abstrato, ainda que de forma imprecisa e mistificada, isso não nos explica os motivos de um carro rapidamente produzido numa fábrica ter o mesmo valor que um carro que fosse produzido de forma mais rudimentar com instrumentos de trabalho menos sofisticados. Isto é, vejam bem, se eu estou produzindo um carro de uma forma muito mais rudimentar, com instrumentos muito mais rudimentares, e isso quer dizer com mais energia humana, com mais necessidade das mãos, dos braços, do cérebro humano em cada etapa do processo de produção do carro, ele deveria ser necessariamente muito mais caro que um carro produzido em 8 horas, certo? Ao menos quando estamos, evidentemente, falando do mesmo carro. Mas não é assim. E por que não é? Porque para Marx, o valor não é uma medida individual. O valor é uma medida social. Ou seja, o valor é histórico e varia de acordo com a média social na sociedade em que aquele produto está sendo produzido. Tipo, se eu gastar mais tempo da média social para produzir aquele carro, eu gastei energia à toa. O meu tempo foi pro beleléu. Se eu fiquei lá batendo ferro, pintando, colocando pneu, o problema é meu. Porque todo esse trabalho não agregou valor nenhum à coisa. E por que foi completamente inútil? Porque somente é trabalho útil aquele trabalho que produz valor. Hobsbawm, em seu livro A Era do Capital, 1848-1875, nos dá um belíssimo exemplo sobre esse processo. Ele diz: todo esse processo que estava acontecendo durante a Revolução Industrial preocupava os europeus inteligentes, que já percebiam, por volta de 1860, a superioridade tecnológica dos Estados Unidos na produção em massa, mas ainda não preocupava os homens práticos, que pensavam que os americanos não se preocupariam em inventar máquinas para produzir artigos inferiores, se tivessem nos europeus uma fonte de artesãos preparados e versáteis. Afinal, não foi um funcionário francês quem disse, já no início da década de 1900, que a França poderia talvez não ser capaz de ombrear com outros países na indústria de produção de massa, mas poderia manter facilmente sua posição na indústria onde habilidade e engenhosidade fossem decisivos: a manufatura de automóveis. Ou seja, o que é que o Hobsbawm está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, os franceses lá em 1860, eles não se preocupavam que os Estados Unidos estavam produzindo em massa, estavam superando todo mundo, porque principalmente tinham coisas que eram produzidas pela capacidade, pelo tempo, pela energia humana colocada naquele processo ali. É o caso dos carros. Quando que eles iam imaginar que a produção fordista, né, que a produção em massa de carros, ela seria necessária de um dia para o outro? Carros são feitos com amor, são feitos com tempo. Estavam redondamente, como hoje nós sabemos, enganados. Então vejamos, há toda uma forma expositiva no Capital, que Marx apresenta, inclusive, na sua introdução de 1873, né, portanto alguns anos depois que o livro foi produzido, onde ele diz, na sua introdução: por sua fundamentação, meu método dialético não só difere do hegeliano, mas é também a sua antítese direta.
Para Hegel, o processo de pensamento que ele, sob o nome da ideia, transforma num sujeito autônomo é o demiurgo do real, real que constitui apenas a sua manifestação externa. Para mim, pelo contrário, o ideal não é nada mais que o material, transposto e traduzido na cabeça do homem. Ou seja, o mundo das ideias não passa do mundo real, concreto. E o mundo real e concreto possuem um modo de produção. Esse modo de produção, como sabemos, é o modo de produção capitalista. Essa forma expositiva com que Marx trata, com que Marx expõe o Capital, é bastante complexa e muito interessante. Primeiro porque no Capital nada, aparentemente nada, foi escrito por acaso. Nem a sua organização em seções, capítulos ou a forma como algumas categorias aparentemente verdadeiras depois surgem como falsas. É uma exposição dialética que, como Marx fala no seu prefácio, aprendeu com Hegel. Muito diferente, inclusive, daqueles manuais soviéticos de introdução ao Capital produzidos na era stalinista, que mais simplificam Marx e o tornam um autor que ele nunca foi, do que explicam de fato o que está por trás do modo de produção capitalista. Por isso, não se deve começar a obra do Marx, o Capital, pulando os seus capítulos iniciais, ou começando pelo capítulo 20º para voltar ao 5º, para ir até o 8º. Não. A forma como Marx expõe cada um dos seus capítulos explica muito do que ele está querendo dizer. Os momentos negativos do livro, seus momentos negativos em capítulos, isto é, aquele momento em que nós entramos numa falsa jornada, que logo depois, no capítulo posterior, vai contradizer o que estava escrito como verdadeiro no processo, fazem parte da exposição que o leitor foi convidado. Assim, a maior exposição do livro 1 é a esfera da produção, que é onde muitos dos segredos começam a ser revelados e é onde as coisas aparecem de fato como são, e é também onde aparecem as contradições antagônicas de classes, a luta de classes. Mas este é um assunto para um próximo vídeo. E é claro, não perca a oportunidade de ler essa belíssima obra.